Even though the wind may blow, troubles toss you to and fro. Nós temos falado sobre 1 João e temos aprendido sobre a verdadeira comunhão. Nós já vimos que para estar na verdadeira comunhão nós temos que estar na palavra verdadeira, né? Sabemos que havia grupos religiosos com filosofias e introduzidos no meio do povo de Deus, tentando tirar esse povo da verdadeira comunhão. E eu falei hoje, não é diferente, né? Nós temos tantos enganos nos conduzindo e nos atraindo para esses enganos, essas mentiras. E se vocês lembram, eu falei que na época que é parecido com a nossa época, aqueles irmãos estavam sendo influenciados não para conhecer Deus através de sua palavra, mas sentir Deus. Não é? Algo que mexesse com a pessoa, com o emocional. E hoje nós vemos que, infelizmente, as religiões elas têm partido para esse lado, para mexer com o emocional do ser humano, né? Para atrair. Então, nós sabemos que nós viemos nesse lugar para adorar a Deus. Então isso é importante a gente entender. Eu não vim aqui só para sair bem e tal. Isso acontece porque o nosso relacionamento, o abraço, né, o carinho e a palavra e etc. A gente é edificado, se edifica. Mas talvez o objetivo número 1 de estarmos aqui é para prestarmos a nossa adoração a Deus. Entende? Então assim, você não pode sair daqui com o pensamento, eu não recebi nada. Não, porque nós viemos para esse lugar para dar, para oferecer a Deus aquilo que nós temos de melhor para Ele. Porque Ele merece, Ele é digno, né? De toda honra, de toda glória. Então assim, eu não vim aqui para me sentir bem. Entende? Claro, consequentemente de tudo que acontece aqui, eu vou sair muito bem, né? Não tem como. Mas não é esse o objetivo. Nós estamos vivendo numa era de muita mentira. E se vocês percebem, talvez você já foi enganado por alguma história que você ouviu. Alguém passou para você, através das redes sociais, uma história e você acreditava que aquilo era verídico, era verdade. Mas, de repente, você descobriu que não era verdade. E não é só esses meios de comunicação que nos engana. Mas, por exemplo, talvez você já foi enganado, alguém ligou para você dizendo, ou lhe chamando de tio, ou tia, né? E talvez dizendo que se você não depositasse uma quantia de dinheiro na conta tal, aquela pessoa ia morrer e talvez você já foi enganado por isso. E você ficou, mexeu com você ao ponto de você talvez até dar dinheiro para aquela pessoa que o enganou. Talvez isso aconteceu. Nós vivemos numa sociedade onde realmente as mensagens nem sempre são aquilo que nós ouvimos. São tão verdadeiras quanto são, né? Ou quanto expressa ser. Então, por isso que nós precisamos avaliar aquilo que é verdadeiro e o que não é. Talvez a maior exortação que nós temos que ter hoje é ter essa sensibilidade ou esse discernimento de discernir aquilo que é de Deus e o que não é de Deus. Porque hoje todo mundo está falando em nome de Deus, está oferecendo Deus de várias maneiras. Então, por isso que nós precisamos da palavra de Deus. Nós chegamos a um ponto da carta de 1 João, que normalmente, né, não são mensagens que nós gostamos de ouvir. Eu escrevi aqui, nessa folha, as mensagens que normalmente nós gostamos de ouvir. São mensagens de esperança, são mensagens que falam de amor, são mensagens de conforto, são mensagens que alegram. Nós gostamos dessas mensagens. Na verdade, faz bem a gente ouvir, porque nós vivemos
numa sociedade onde a mensagem, né, tem a ver com mexer ou falar, ou a emoção do lado positivo. Tem que ser positivo, tem que ser... Né? E a gente, às vezes, quando nós ouvimos mensagens que não são dentro desse padrão, nós achamos que não é adequada, não é bom, não queremos ouvir. A gente está acostumado com isso. Também eu escrevi as mensagens que nós não gostamos de ouvir. São mensagens que falam que eu sou um pecador. São mensagens que traz uma mensagem, né, que mostra que eu preciso mudar a minha vida. A forma como eu estou vivendo. Mensagens que me conduzem ao arrependimento da minha vida. A gente não gosta de ouvir essas mensagens, né? Mas nós gostamos de ouvir mensagens de cura, de libertação, né? Mensagens de promessa, que de certa forma mostram uma esperança enganosa. A gente gosta dessas mensagens. E João vai nos dar uma exortação que está dentro dessas mensagens que nós não gostamos de ouvir. Que é uma exortação, é um alerta, não é? É algo que chama a nossa atenção, que chama nosso cuidado. Agora, nós gostamos de fazer isso. Sabe uma coisa que eu tenho me identificado com o livro de João, uma carta de João? Eu descobri lendo João, né? É a primeira vez que eu tenho me aprofundado um pouco mais nessa carta e eu tenho ficado apaixonado pela carta, pelo efeito que pode fazer na minha vida. Mas eu descobri que eu sou parecido com João. João, ele é repetitivo. Se você for olhar, nós já falamos sobre amor. E João vai falar sobre amor no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4. Ele é repetitivo. Lendo João, eu me vi como um pai que está sempre repetindo para o filho, ou no caso agora a filha, a mesma exortação. Repetitivo. A gente sabe, essa repetição de João tem um objetivo, tem um propósito, tá certo? Então eu queria que você abrisse comigo em 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4. E lembra que eu falei sobre os enganos de hoje, né? Essa semana que passou, nós estávamos, eu e Simone, e alguém ligou. E eu estava ouvindo a conversa, né? Porque Simone estava no celular. E a pessoa que estava falando disse, você tem filhos? Tenho. Você tem filhos entre, né, que são adolescentes ou são jovens? Ela tenho. Né? E Simone já foi falando, o nome dela é Juliana, ela tem 18 anos, só faltou dar o CPF, né? Entende? Então, às vezes, nós somos tão, sabe, a gente não tem essa malícia que o mundo muitas vezes tem. E se você for olhar, essas pessoas que estão enganando e dando golpe, é isso que elas fazem. Você dá de bandeja. Tá bom, tal. Depois ela liga dizendo o nome, idade, onde você mora, né, os dados. Então a gente precisa ter mais cautela com isso, porque infelizmente em nossa sociedade tem pessoas assim. Capítulo 4, versículo 1. E sabe, a mensagem do engano não é só nos dias de João, nem nos dias de hoje. Desde o princípio já havia a mensagem do engano, a falsa mensagem. E João diz, no capítulo 4, verso 1, ele diz, amados, não creiam, ou em outra versão, né, não dê crédito em qualquer espírito. Examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então perceba o que ele fala. Ele fala que não devemos dar crédito a qualquer espírito.
Aí ele fala de falso profeta, né? E ele fala de tem que testar, tem que colocar à prova para ver se realmente aquele espírito que traz a ideia de credo, ensino, doutrina, a ideia de espírito, falso profeta, né, que está sendo influenciado por um espírito, ele vai dizer quem tem o Espírito de Deus e quem não tem o Espírito de Deus. Ele vai dizer as características para que a gente possa ouvir a mensagem e identificar se é de Deus ou se não é de Deus. Entende o que ele está dizendo? Então assim, você não vai ouvir, dar crédito a tudo que você ouve. Se você chegar em casa hoje e todas as noites dessa semana você quiser ouvir algo sobre Deus, você vai ouvir. Agora, se isso é de Deus ou não, eu preciso avaliar, como ele está dizendo assim. Não dê crédito a qualquer um. Não vá na de qualquer um. Mas prove se realmente vem de Deus ou não. Então é a primeira exortação que João dá para aqueles cristãos. Eles precisavam fazer isso. Tem pessoas falando em nome de Deus. Assim como havia lá em Mateus capítulo 7, quando Jesus falou, olha, eu nem conheço vocês. Não, peraí, mas nós profetizamos, nós curamos. Não conheço vocês. Então o fato de falar de Deus, dar uma mensagem de Deus, não quer dizer que essa mensagem é de Deus. E nós, os cristãos, nós precisamos ter esse critério na nossa vida. Porque desde o início a ver. No seu boletim eu coloquei Gênesis capítulo 3. Se você observar, você tem um boletim, você vai ver Gênesis capítulo 3. Veja que desde o início já havia a mensagem do engano. Existe a mensagem da verdade que vem de Deus, e existe a mensagem que é do inimigo. Lembra do sistema que eu falei quando nós falamos sobre mundo no capítulo 2? Amar o mundo, amar o sistema que governa, que influencia as pessoas para aquilo que não é de Deus. É algo parecido que ele está dizendo aqui. Nós precisamos abrir nossa mente. Ele diz, em Gênesis capítulo 3. Veja lá no seu boletim. Mas, capítulo 3, versículo 1. A serpente, a mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis, nem tocareis nela, porque se o fizer, morrerás. Então a serpente disse à mulher: é certo que não. Então, aqui nós já vemos a primeira mensagem enganosa. Deus deu uma mensagem, Deus deu uma ordem para Adão e Eva, mas a serpente, ela entra e ela diz, não é assim, não é desse jeito, não é tão literal assim, não é tão forte assim. E ela começa a levar Adão ou Eva, né, para outro caminho. O que é que acontece? Eva cai na conversa e ela comete o pecado. E qual era o espírito que estava enviando essa mensagem? Era o Espírito de Deus? Não, a serpente nós sabemos quem é. Mas as pessoas, né, ou Eva, ela caiu, ela ouviu. Então muitas vezes hoje nós estamos caindo naquilo que as pessoas estão oferecendo como mensagem. Mas por que muitas vezes? Porque nós gostamos das mensagens que traz alívio, né? A esperança, conforto e etc. A gente não gosta muitas vezes da exortação que mexe com a nossa vida para haver uma mudança.
Paulo, talvez você não tenha no seu esboço, mas Paulo falou para Timóteo. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 e 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganosos e ensinos de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Olha, nós já vimos, Jesus já tinha avisado sobre falsa mensagem. Deus já mostrou lá com Adão e Eva. Pedro fala, Paulo fala. Veja qual é o espírito da mensagem desses que Paulo está dizendo. Não é o espírito que vem de Deus, ou seja, não é uma mensagem que vem de Deus, não é algo que vem de Deus. Quem está por trás desse profeta que traz a ideia daquele que está falando, né? É um espírito do erro, da mentira, do engano. Então nós temos que ter cuidado para a gente não cair no erro, sabe, de ser conduzidos por essas mensagens. Eu não estou dizendo que na palavra de Deus não tem palavras de amor, de exortação, sabe, de encorajamento, de alívio. Tem! Mas tem tudo dentro da doutrina, daquilo que é de Deus. Infelizmente as pessoas estão usando uma mensagem para atrair, para conduzir as pessoas para os seus propósitos, né? Então há uma urgência, irmãos, de nós termos essa sensibilidade de olhar para a palavra de Deus, olhar para a mensagem falada. Eu estou falando para vocês. E vocês têm que ter essa sensibilidade. Não é porque eu estou falando que vocês têm que ir para casa e dizer, não, eu pensava desse jeito, mas não, vá, analise. Nós temos que ser como os bereanos, lá de Atos. Nós temos que analisar o que está sendo falado. Temos que separar a amizade, a afeição, se gostamos ou não daquele que fala, e separar da palavra. Porque o mais importante não é quem fala. Porque se vocês lembram, Deus usou até uma jumenta. Então quem fala não é importante. O importante é a mensagem, se ela é verdadeira de Deus. Isso é que é importante para a nossa vida. É isso que deve nos edificar. É isso que nós devemos buscar. É isso que Paulo está, ou melhor, João está exortando os cristãos daquela época. Se você puder e quiser abrir comigo, eu vou mostrar, eu já mostrei no início, eu quero mostrar uma época em que o povo de Deus era governado por reis. E esse reino estava dividido. Se você abrir comigo em Jeremias capítulo 23, sempre houve, irmãos, a mensagem verdadeira e ao lado da mensagem verdadeira estava a mentirosa. Agora, talvez a gente pense assim, mas como é que pode alguém falar em nome de Deus, falar mentira? Não pode. Como é que pode alguém de Deus entrar no meio do povo de Deus? Não pode. Olha, gente, se você lembra de Jó, o livro de Jó começa dizendo que Deus estava reunido com os anjos. Quem foi que entrou lá? Naquela reunião? O espírito da mentira entrou. Lá na reunião de Deus com seus anjos. Então, por isso que nós temos que ter cuidado com a mensagem que nós estamos ouvindo. Jeremias capítulo 23. Versículo 1, só para a gente ver que é uma exortação, né? Ele exorta os pastores. Ele diz, cuidado, né? Cuidado, ele dá no versículo 1. Ele chama a atenção, a forma, o objetivo que os pastores eles tinham, né? E aqui, pastor, está envolvido aquele que ensina, aquele que transmite a palavra de Deus, tá certo? Essa é a ideia. Uma exortação no versículo 1. Ele vai dar. O povo de Deus estava numa época que o reino dividido, né? Esse era o reino de Judá,
e Deus ele manda uma mensagem para aquele povo. Agora, nós vamos ver que o interessante é que o povo estava sendo abastecido por mensagens de profetas. Aí Deus manda a mensagem para aquele povo sobre esse profeta. Veja comigo, por exemplo, o versículo 16. Ele diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, não ouçam o que os profetas estão profetizando para vocês. Eles os enchem de falsa esperança. Fala de visões inventadas por eles mesmos. E não vem da boca do Senhor. Olha, o povo de Deus estava num momento difícil, mas havia profetas falando da parte de Deus e palavras de encorajamento. Deus está dizendo: ei, não ouve eles. Eu não mandei eles. Eles não são enviados por mim. Mas o povo de Deus estava caindo. Estava sendo conduzido por aquela mensagem. Por quê? Porque talvez não havia esse critério de análise. Será que é de Deus ou não? Será que é de Deus realmente? Será que é isso que Deus está falando? Não, mas é um profeta. Né? Hoje é a mesma coisa. Nós exaltamos os profetas. Né? Ah, quem fala, nós exaltamos. É melhor. Não. João está dizendo, temos que analisar. Deus está falando para o povo aqui, tem que investigar, porque eu não mandei nenhum desses falar para vocês. Versículo 21. Não enviei esses profetas, mas eles foram correndo levar a sua mensagem. Não falei com eles, mas eles profetizam. Então, mensageiros que estavam falando em nome de Deus, mas não vinham da parte de Deus. Deus está dizendo, não mandei nenhuma profecia para o meu povo, através desse homem. É interessante porque aqui é Deus repreendendo um profeta, que o povo estava precisando de ouvir essas palavras. Mas Deus disse, não é isso que eu estou falando para eles. Eu não enviei essa pessoa. Versículo 25. Ouvi o que diz os profetas. Ouve o que diz os profetas, que profetizam mentiras em meu nome, dizendo, tive um sonho. Olha o que esses profetas estavam profetizando. Eu tive um sonho da parte de Deus e Deus me mostrou isso para você. Deus está dizendo, não, mentira. É mentira o que ele está falando. Eu não mandei ele falar isso para vocês. Agora, se a gente fosse olhar o apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele fala em 2 Coríntios, ele vai falar sobre os falsos obreiros, falsos profetas, falsos ensinos que estava acontecendo ali. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13, ele fala, cuidado, não dê ouvido. Então assim, se nós formos olhar sempre na história do povo de Deus, houve esses profetas que profetizaram, coisas que não vêm da parte de Deus. Paulo diz assim, pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que esses servos finjam que são servos da justiça, são servos de Deus. Então assim, quando você ouvir alguém falar de Deus, nós precisamos analisar se realmente esses servos ou essa fala, essa mensagem vem de Deus. Agora, como é que nós podemos saber? João nos ajuda. Se você voltar para João, capítulo 4, versículo 2, ele vai falar sobre a mensagem verdadeira e a mensagem falsa. Ele diz, veja a mensagem verdadeira.
vocês podem conhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Nós sabemos que os gnósticos, liderado por um homem chamado Cirinto, ele tinha uma visão sobre Deus. Por exemplo, nós falamos Jesus Cristo. Na verdade, a gente fala assim, Jesus Cristo. E a gente vê nas Escrituras. Para esse homem, Jesus era uma pessoa e Cristo era outra. Ou seja, Jesus era um ser humano de carne e Cristo, que para ele era o Messias, o enviado de Deus, era um espírito, que Jesus o recebeu quando foi batizado. Então, ele não acreditava, essa doutrina influenciando a igreja, não acreditava que Jesus, que Deus se fez carne e habitou entre nós. Eles não acreditavam nisso. E João está combatendo isso, dizendo, é fácil conhecer e entender. Se nega que Jesus veio em carne, você já sabe, aí é falsa a mensagem. Agora, a ideia não é dizer simplesmente, né, eu creio que Jesus é filho de Deus. Não é só falar, tá certo? Porque, por exemplo, existe uma doutrina falsa que uma vez eu vi o líder falando. Por exemplo, nós não somos uma doutrina falsa, sabe por quê? Porque a mulher que profetizou e teve toda a visão da religião e tal, ela confessa lá no seu livro que Jesus veio em carne. Então assim, na época de João, havia um problema. Mas hoje, a ideia não é se a pessoa confessa ou não, mas o que ele está falando é sobre o ensino. O ensino é de Deus, o ensino é verdadeiro, é das Escrituras. Porque se não for, nós não devemos ouvir. Então os falsos mestres estão no nosso mundo hoje. Eu lembro, minha irmã, no auge da sua crise de câncer, eu estava conduzindo ela para o hospital, nem sabia que era câncer, mas eu não poderia, quando eu colocava a segunda marcha, ela começava a gritar. Ela não aguentava, porque o balanço da segunda marcha, os ossos dela começavam a doer, porque o câncer tinha pego os ossos dela. E eu tinha que ir na primeira marcha, né, uns 15 quilômetros, não saía da primeira marcha, para o carro não fazer muito, para ela não sentir dor. E uma dessas vezes eu lembro que ela agarrou no meu braço e falou, olha, você é uma pessoa que tem se dedicado a Deus. Então determine minha cura. Sabe? Determine que essa doença vai embora da minha vida, né? E você acha que eu não queria ter esse poder de determinar? Você acha que eu não queria que aquela doença saísse dela? Mas eu sabia que eu não podia. Eu não podia enganar ela. Ela já foi enganada a vida toda com pessoas prometendo isso. E eu falei para ela, eu não tenho esse poder, mas eu vou orar para Deus. E se Ele quiser, Ele vai fazer isso. Entende, irmãos? Se Deus quiser, Ele faz. Mas eu não posso prometer. Eu não podia prometer para ela, dizer, não, pode ficar tranquila, né? Vou orar por você. Eu queria, mas eu não podia fazer isso. Porque não era uma mensagem verdadeira de Deus. Eu não tenho esse poder para fazer isso. Então a gente não precisa, sabe, se enganar com isso. Nós precisamos conhecer aquilo que Deus fala e nos orienta. Então nós podemos saber o que é falso e o que é verdadeiro. Infelizmente, nós somos bombardeados, tanto na mídia, na TV, por falsos ensinos. Tem pessoas que muitas vezes têm trocado até de participar da ACE, né? Porque às vezes, talvez se alimenta dessas coisas e acha que não precisa aprender. E eu sei, no dia que eu
No dia que eu chegar a um ponto de dizer assim, eu não preciso aprender, né, eu acho que eu estou muito distante de Deus. Porque todos nós precisamos aprender a cada dia. Então, João mostra, você tem que avaliar se aquilo é de Deus ou não. No contexto de João, não acreditar que Jesus veio em carne não era de Deus. E ele fala, né? Mas no nosso contexto hoje, irmãos, existem outros critérios. E nós temos a palavra de Deus, a revelação perfeita de Deus. Está na nossa mão. A gente não precisa de um profeta para entender e para mostrar às pessoas que estão ao nosso redor sobre a vontade de Deus para a nossa vida. Ele diz no versículo 4, filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Então veja, nós já temos a vitória. Olha a mensagem de vitória aqui. Nós já vencemos eles. Quando nós estamos na palavra, nós vencemos os falsos mestres, os falsos ensinos. Por quê? Porque nós estamos dentro da verdade. E se nós estamos dentro da verdade, nós somos vitoriosos em Cristo. Né? Nós temos Cristo e estamos andando bem. Mas se a gente der ouvido a mentiras, sabe o que é que vai acontecer? Talvez daqui a alguns dias você não quer nem mais estar aqui. Né? Por quê? Porque a mentira, ela induz, ela embeleza, né? Traz uma beleza por trás daquela mensagem que muitas vezes parece que é o que nós estamos precisando. E nós temos que ter cuidado. Mas ele diz que o falso, ele tem saído pelo mundo. O mundo está enviando a mensagem do mundo e uma mensagem falsa, ele está dizendo. Não vem de Deus. É uma mensagem que não vem de Deus. É uma mensagem que vem do mundo. Versículo 6. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Mas quem não nos ouve, não vem de Deus. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Agora, por exemplo, o autor está falando, nós somos de Deus. Ele está falando sobre os apóstolos. Os ensinos dos apóstolos eram o ensino de Deus. Então, qualquer ensino que vai além daquilo que os apóstolos, ou que a palavra de Deus ensina, não é de Deus. Aí nós não devemos ouvir nem buscar essas coisas. Então, eu queria que a gente saísse daqui pensando nisso, né? Nós temos a palavra da verdade, nós estamos na comunhão verdadeira, mas temos que ter cuidado com o que nós estamos ouvindo, irmãos. Então, assim, avalie, faça o teste daquilo que você está ouvindo para ver se realmente é de Deus ou não. Se não for de Deus, não siga. Não precisa brigar. Não precisa discutir com o outro. Não precisa, sabe, se o outro tem as suas convicções, não precisa brigar com a outra pessoa. Mas não siga. E para a gente ter esse discernimento, nós precisamos conhecer bem a palavra de Deus. Então eu quero encorajar você, durante essa semana, leia mais a palavra de Deus. Eu quero encorajar você, eu sei que muitos aqui trabalham bastante durante a semana, é dura a vida, moram longe, mas eu quero encorajar você, venha na ACE, venha no domingo de manhã, sabe, para você ter um tempo a mais estudando a palavra de Deus, aprendendo um pouco mais de Deus. E não dê ouvido a qualquer espírito. Antes, prove se o espírito vem de Deus ou não. Que Deus nos abençoe, irmão. Even though the wind may blow, troubles toss you to and fro.